Bom dia a todos os participantes do WCGB. O meu nome é Lucas Silveira Antonietto e eu sou biólogo com doutorado em Geologia pela Universidade de Brasília, atualmente trabalhando no Lab Micro como microscopista e curador do acervo paleontológico do MGEL. Eu vou apresentar nessa palestra o estado atual do acervo paleontológico do MGEL, com ênfase nos protocolos adotados para fazer o gerenciamento das coleções desse acervo. No Laboratório de Micropaleontologia da UNB, a gestão de acervos científicos está intimamente ligada aos procedimentos laboratoriais que permitem ao Lab Micro realizar pesquisa no campo da paleontologia. O Lab Micro foi um laboratório inicialmente criado para trabalhar com microfósseis, com bastante ênfase no grupo dos palinomorfos e dos ostracodes, mas ao longo do tempo nós adotamos uma série de procedimentos para poder fazer a curadoria de materiais diferentes desses dois tipos de materiais paleontológicos e, obviamente, toda a atualização que isso gerou nos procedimentos do laboratório tem sido incorporada também na gestão dos acervos científicos que esses trabalhos vêm gerando ao longo do tempo. Por conta dessa ênfase que o Lab Micro tem no processo curatorial como parte integral dos procedimentos de pesquisa dentro do laboratório, é tranquilo dizer que a curadoria no Lab Micro começa antes mesmo das amostras entrarem no laboratório, ainda durante o trabalho de campo. As primeiras informações coletadas a respeito desses materiais são de suma importância para que a gente possa realizar um processo curatorial adequado desses materiais, uma vez que eles estejam alocados no acervo paleontológico do Lab Micro. Além dessas informações que a gente coleta em campo, a gente faz também um processo de descrição e análise macroscópica dessas amostras, prévio ao tombamento junto ao acervo, mas já dentro do ambiente laboratorial. E também existem processos curatoriais adotados dentro do laboratório que são pertinentes a outras fases da pesquisa em paleontologia, que não necessariamente essa etapa inicial de curadoria das amostras de campo. Das etapas, por exemplo, 3, existe uma série de atividades relacionadas a essas etapas que resultam em materiais de interesse científico para o Lab Micro, que vão precisar passar por processos curatoriais para ser depositados em alguma das coleções que fazem parte desse acervo. E quais são as coleções que atualmente a gente tem no Laboratório de Micropaleontologia? No Laboratório de Micropaleontologia, como parte do acervo paleontológico, a gente tem uma coleção de amostras brutas, que são exatamente essas amostras que vieram do campo com alguma informação coletada a respeito delas. A gente identifica essas amostras em relação às outras pela ausência de um prefixo padrão para essas amostras, ou seja, o prefixo adotado para elas é aquele que o pesquisador escolher durante o trabalho de campo para poder organizar o seu material durante a coleta. Além dessa coleção, nós temos uma coleção que a gente denomina coleção geral residual. Mais para frente eu vou explicar para vocês por que ela tem essa dupla natureza. E essa coleção é prefixada como MP. Esses são os materiais que a gente prepara dentro do laboratório para análise de microfósseis. E eles recebem, então, esse prefixo. Desses materiais do acervo geral residual, qualquer um que seja de interesse científico no sentido de publicação, seja em revistas científicas, ou em teses, ou em eventos como congressos, esse material vai receber um prefixo CP, porque agora ele vai ser parte da coleção de pesquisa.
Se algum desses materiais for de interesse didático, ou seja, para ser utilizado dentro de sala de aula como objeto de apoio ao ensino, para estudo por parte dos alunos, ele recebe um código CD, né? E ele entra para a coleção didática do acervo paleontológico. A gente tem também uma coleção que é específica para macrofósseis, dadas a natureza física dos macrofósseis em comparação aos microfósseis. Como a gente não consegue organizar um sistema que seja capaz de abraçar todo mundo no mesmo espaço, a gente tem então uma codificação separada para macrofósseis, assim como um espaço separado para esses macrofósseis dentro da coleção. E por fim, a gente tem uma coleção dedicada a receber materiais que eventualmente são cedidos ou doados ao laboratório de micropaleontologia, que são coleções que a gente trata como coleções especiais. E essas coleções, elas são identificadas por siglas variadas segundo a origem de cada um. Começar então falando um pouco do acervo de amostras brutas e do acervo residual. O acervo de amostras brutas, por ele ser, digamos assim, um estágio mais inicial e mais cru do processo curatorial dentro do laboratório, eu não vou dar tanta ênfase nele, mas eu acho importante mencionar que as amostras brutas que entram no laboratório, elas têm um espaço físico próprio para elas são mantidas dentro desse espaço, com uma coleta de dados bastante inicial, bastante incipiente, e se eventualmente houver a manifestação de interesse para trabalhar com esse material em pesquisa, elas são então automaticamente incluídas no acervo geral, que é um acervo onde as amostras ganham a sigla MP, né, que significa micropaleontologia. Como eu mencionei anteriormente, essas amostras elas são invariavelmente preparadas para análise micropaleontológica. Aqui vocês estão vendo então algumas das caixas que a gente mantém no sistema dentro do armário onde a gente faz a guarda dessa coleção geral, né? E aqui a gente tem então listados vários números MPs de amostras que foram guardadas dentro desse armário, né? Essas amostras a gente eventualmente faz preparação a partir delas e ela vai gerar outros materiais MP sobre os quais eu vou falar mais para frente. Aqui vocês estão vendo algumas das etiquetas que o laboratório vem desenvolvendo para poder fazer uma identificação mais precisa desses materiais que estão nesses armários atualmente. Aqueles que são responsáveis por coleções em outras instituições devem imaginar que, devido ao volume de material, muitas vezes alguns deles são guardados com etiquetas provisórias, né? As que vocês observaram nos slides anteriores, uma delas, a primeira mais à esquerda, era uma etiqueta provisória, né? E nós estamos atualmente renovando o conceito das etiquetas que vão ser utilizadas para identificar essas coleções do futuro próximo. Aqui vocês estão vendo, então, alguns dos modelos com os quais a gente vem trabalhando. Essas etiquetas aqui, elas identificam materiais MP, CP, CD, né? Elas são voltadas para a guarda de materiais em laminotecas, mas a gente tem também algumas etiquetas seguindo esse padrão sendo desenvolvidas para a guarda de amostras gerais, que são amostras ainda de rocha, a partir das quais a gente separa material para poder procurar microfósseis nesses materiais. E aí o excedente que a gente não utiliza, ele fica guardado no acervo geral e, obviamente, recebe uma etiquetação nesse momento e, à medida que o tempo vai passando, a gente vai renovando então as formas de identificar esse material, sempre mantendo cuidado de não perder informação a respeito. Uma das formas que a gente utiliza então para identificar esse material quando ele está na coleção geral é a ficha de amostra, né? Essa vocês estão vendo aqui um modelo de ficha de amostra
bastante similar ao que a gente utiliza atualmente. Ele já sofreu algumas alterações depois desse modelo aqui. Aqui vocês estão vendo um modelo um pouco mais antigo, embora não dê para enxergar muito bem, né? Mas ele era ligeiramente diferente desse anterior, ele era menos compacto, né? Junto com essa ficha aqui, ela sempre vai junto com essas amostras que são colocadas, então, no acervo geral, exatamente para poder prover essa identificação dos materiais que ficam guardados dentro desses armários. Aqui vocês estão... essa imagem, ela retrata o processo de descrição macroscópica dessas amostras, ou seja, uma vez que elas já entraram no laboratório e elas vão começar a passar por um processo de tombamento que vai dar o número para elas de MP, a gente faz uma segunda análise desse material e para poder coletar informações adicionais e preencher essa ficha de amostra de uma forma mais adequada, mais completa. E aqui vocês estão vendo, então, o que é esse processo que às vezes envolve uma quantidade de amostras muito grandes, né? Perdão, muito grande. Ok, uma vez que esse material foi tombado então na coleção geral, ele já não é mais uma amostra bruta, ele não tem uma codificação à parte de qualquer sistema utilizado dentro do laboratório. Agora ele é uma amostra MP e ele vai ser preparado para fósseis, né? Os fósseis, por conta do tamanho que eles têm, eles necessitam de diferentes técnicas para estudo científico. E quando a gente está coletando material em campo, já é previsto que determinados materiais são próprios para entrar numa coleção MP, mas outros não são, por conta do tipo de recuperação de fóssil que a gente tem nesses materiais. Eventualmente eles podem parar na coleção que a gente define como coleção MAF, uma que a gente vai falar mais para frente. Mas especificamente no caso dos microfósseis, né, a gente faz esse tombamento na coleção MP e a partir daí a gente já começa a se preparar para poder fazer a extração dos microfósseis a partir desses fragmentos de rocha, a partir dessas amostras de rocha que a gente trouxe do campo. Existe aí uma miríade de técnicas diferentes para você poder fazer a extração de microfósseis e elas costumam variar muito de acordo com a composição química desses fósseis. E até por isso a gente separa os fósseis em categorias de composição química. Nós temos os microfósseis que são mineralizados, né? Em geral eles são carbonáticos, mas a gente tem também microfósseis que são silicosos ou microfósseis que são fosfáticos. E a gente tem também os microfósseis orgânicos que são coletivamente conhecidos como palinomorfos. No caso dos mineralizados, a gente tem um tipo de preparação que é específica para lidar com a extração do microfóssil mineralizado da rocha de acordo com a sua composição. E isso vale. Essa afirmação é válida também para os microfósseis orgânicos. Então, eu poderia, né, citar aqui inúmeras formas de preparação de fósseis, né? A gente tem meia hora, então eu vou procurar me limitar nesse sentido, né? Mas eu acho importante frisar que o Laboratório de Micropaleontologia ele realiza atualmente diversos tipos de preparação, tanto para microfósseis mineralizados quanto para microfósseis orgânicos, né? De qualquer forma, independente da preparação que a gente está utilizando, todos esses microfósseis eles vão parar nas mesmas laminotecas, né? Já que é padrão a gente guardar microfósseis em lâminas. Mas é óbvio que por conta da natureza de cada um desses materiais, eventualmente a gente vai ter algumas especificidades na guarda dessas lâminas, né? Alguns itens que são comuns a qualquer grupo de microfósseis com os quais a gente trabalha. Lâmina ou microslide, que é onde a gente faz a guarda desse material. Aliás, é onde a gente faz a guarda dos materiais por amostra. Obviamente, cada amostra ela pode ou não gerar uma lâmina, mas no caso dela gerar uma lâmina, você vai terminar, uma vez que você está analisando várias amostras, você vai terminar com várias lâminas que você precisa guardar em algum lugar. E esse lugar é a laminoteca, é onde a gente faz a guarda definitiva dessas lâminas,
né? Dentro das laminotecas, o material é guardado em bandejas. E algumas dessas bandejas, elas são para guarda temporária ou transporte de lâminas, e algumas delas ficam especificamente dentro da laminoteca para fazer uma guarda definitiva desse material, né? Para poder separar esses microfósseis da rocha, depois que a gente fez a preparação para microfósseis, a gente utiliza uma bandeja de triagem, né? Nessa bandeja de triagem, que varia muito de acordo com o grupo no que a gente está trabalhando, a gente vai fazer a separação desse material utilizando aí uma infinidade de recursos físicos. O principal deles, o pincel e a água, né? Com pincel e água a gente separa os microfósseis do resto da amostra que a gente não tem interesse em guardar. E em alguns casos a gente pode inclusive se utilizar de cola para poder manter esses microfósseis que a gente separa do resto da amostra fixos no tipo de lâmina com a qual a gente vai trabalhar. E para poder organizar então todo esse processo de separação de microfósseis, a gente tem aí o tombamento, que é feito por meio eletrônico, utilizando software para fazer esse tipo de tombamento. Então, sendo microfóssil orgânico ou mineral, todos eles vão ser guardados na laminoteca. E para poder organizar essa laminoteca e manter um controle coerente dessa laminoteca, a gente tem um software específico que a gente utiliza para poder fazer o tombamento desses materiais, né? Então, no laboratório, normalmente a gente trabalha com estereomicroscópio, né? Que é a lupa padrão, com aumento aí de no máximo 40 vezes. Para a maioria dos grupos fósseis é suficiente, né? Em alguns casos excepcionais em que os microfósseis são muito pequenos, eventualmente a gente pode fazer a utilização de um microscópio binocular também para separar esse material, mas o mais comum é que a gente utilize o microscópio binocular para fazer um registro fotográfico dos materiais de interesse que a gente separou a partir dessas amostras MP e que futuramente podem vir a se tornar um material do tipo CP. No caso da gente querer então fazer uma fotografação mais adequada, além do microscópio binocular, a gente também utiliza o microscópio eletrônico de varredura, especialmente no caso dos microfósseis carbonáticos, mas não é nem um pouco raro que eventualmente a gente use para fazer fotografação de microfósseis orgânicos também. Mas normalmente a separação se dá exatamente dessa forma. O microscópio binocular a gente utiliza para fazer imagens de microfósseis orgânicos, e microscópio eletrônico de varredura de microfósseis carbonáticos. Bandeja de plástico, de metal ou de vidro também, no caso dos microfósseis orgânicos, e aí nesse caso é normal utilizar a placa de Petri, que é um equipamento de laboratório bastante conhecido, e a pincel, porque sendo eles microfósseis e muito pequenininhos, a gente precisa de um pincel bem pequeno, bem delicado. No laboratório em geral, a gente utiliza os pincéis de pelo de Marta, tamanho 000, excelentes para o manuseio de materiais pequenos. Como eu mencionei para vocês anteriormente, é de interesse quando a gente está separando material micropaleontológico que a gente mantém ele aderido a essas lâminas. E nesse caso a gente costuma usar cola. E aí a gente tem uma série de opções de cola no mercado. Essas duas que vocês estão vendo aí são as mais comuns de se utilizar no Lab Micro. E além de utilizar a cola, a gente também utiliza aí substâncias antibióticas para poder evitar que qualquer um desses materiais pegue fungo durante o processo, como por exemplo pegar fungo na cola enquanto ela ainda está no pote e você está fazendo então a montagem das lâminas com cola para poder aderir os ostracodes ou qualquer outro grupo microfóssil. Aqui alguns exemplos de lâminas. Aqui a lâmina que a gente costuma utilizar para microfósseis orgânicos, né? Ela é uma lâmina de vidro na qual a gente acrescenta um meio aquoso, onde a gente identificou esses microfósseis orgânicos, né, com uma quantidade razoável deles nesse meio, e por cima uma lamínula para poder isolar esse material
do meio externo e ele ficar protegido uma vez que isso aqui vá para uma laminoteca da coleção do laboratório. E aí a gente tem também as lâminas para microfósseis mineralizados, ela tem esse espaço aberto aqui no centro, onde a gente coloca esses microfósseis, né, e ela fica protegida por um case de metal com uma lâmina de vidro por cima. Esse case em português a gente costuma chamar de caixilho também. Essas lâminas obviamente vêm em diversos formatos diferentes, cada um deles se presta a um determinado a um determinado material com o qual a gente esteja trabalhando. Né? Então, por exemplo, quando a gente está guardando fósseis triados na coleção que a gente chama de coleção residual, a gente costuma usar lâminas com lâminas multicelulares, né? E quando a gente vai guardar algum espécime de interesse taxonômico, como ele precisa ficar isolado do resto e vai ser publicado, então precisa ser prontamente encontrado, eventualmente, uma vez que ele tenha sido publicado, a gente coloca ele numa lâmina unicelular. Essas lâminas, obviamente, elas precisam ter informações, mas como vocês podem imaginar, elas não são muito grandes, né? Então, é preciso ter uma escrita muito boa e muito cuidadosa para poder inserir informação nessas lâminas, porque num sistema ideal, considerando que as lâminas têm numeração sequencial na horizontal, recomenda-se escrever ou colar informações no mesmo sentido da numeração, ou seja, esse sentido que vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui deixa a identificação de uma lâmina muito mais simples, a ponto de muitas vezes você não precisar sequer mover essa lâmina da laminoteca onde ela tem que ficar preservada, onde ela tem que ficar cuidada. Lâminas de boa qualidade costumam ter caixilhos arredondados que evitam a possibilidade de você se machucar durante a manipulação, o que muitas vezes pode ser muito problemático, porque às vezes você se machuca e no susto de se machucar, essa lâmina pode até cair da sua mão e todo o material que está em cima dela pode cair no chão e aí acabou. Você não tem mais registro fóssil nenhum para aquela amostra. Né? É importante ter um material de fundo, onde você vai colocar, do fundo da porção onde você vai colocar esses ostracores, que seja capaz de absorver essa cola sem se desfazer, porque né, aí você não vai ter nenhum problema nos ostracores escaparem porque a lâmina está se desmanchando. Mesma coisa essa pintura, né? Esse gradil que essas lâminas têm, às vezes pode ser importante para a identificação de algum material a posteriori. Se essa tinta que pinta esse gradil se dissolve, se ela não tem resistência ao descascamento, a gente perde essa informação. Lâminas micropaleontológicas, obviamente, não são um produto que se compra em qualquer lugar. Não é fácil encontrar esse material. Mas existem algumas empresas que produzem essas lâminas. No Brasil, inclusive, tem algumas. O Laboratório de Micropaleontologia já comprou essas lâminas no passado. Infelizmente, não foi uma experiência positiva, mas isso já tem bastante tempo. A gente não descarta a possibilidade de que as empresas já existentes ou novas empresas tenham desenvolvido produtos melhores que valham a pena ser utilizados. Mas se por acaso não houver uma empresa disponível no momento da qual se possa comprar, existem formas de se fazer as próprias lâminas micropaleontológicas e em alguns casos elas ficam inclusive disponíveis na internet, como por exemplo esse artigo que foi publicado nessa revista científica, onde o autor ensina exatamente a fazer os próprios slides micropaleontológicos. Bom, tudo que vocês viram até agora foi diretamente pertinente a atividades que a gente está habituado a realizar dentro do campo da curadoria dos ostracodes, da curadoria dos microfósseis. Mas tem uma parte que é específica de gerenciamento curatorial, que é posterior a tudo isso. E essa etapa é exatamente essa que vocês estão vendo aí, o gerenciamento curatorial. Então, uma vez que a gente terminou a parte da pesquisa e gerou toda essa informação, tudo isso tem que ficar guardado na coleção do laboratório.
para poder ser acessado no futuro. E aí esse gerenciamento é feito através dos armários de amostras, amostras MP, dos armários de amostras MAF, que a gente tem também no laboratório, ou seja, no caso dos macrofósseis, a gente pega esses macrofósseis, coloca dentro de um armário, assim como a gente o faz com as amostras MP, né? As amostras CD eventualmente vão para armários também, algumas são bastante grandes, mas o grande foco do Lab Micro, no laboratório de micropaleontologia, é a guarda de materiais em laminoteca. E aqui vocês estão vendo um exemplo de laminoteca que não é a laminoteca do laboratório de micropaleontologia, só para assim, ilustrar o quão grandes podem ser essas laminotecas. Então vocês estão vendo aqui uma laminoteca que é da altura de um armário. E ela tem dentro dessa laminoteca você tem várias bandejas, cada uma dessas bandejas tem várias lâminas onde estão guardados esses inúmeros microfósseis. Num sistema ideal, a gente tem espaço suficiente para que essas lâminas sejam guardadas de forma que todas as informações a respeito dela estejam sempre legíveis. Bastando só puxar uma bandeja onde essa lâmina esteja colocada. Bem diferente, por exemplo, do que está aparecendo aqui. Dá para ver claramente que tem uma lâmina em cima da outra. Se eu quiser acessar a informação da lâmina que está por baixo, eu tenho que tirar todo mundo que está em cima. No laboratório de micropaleontologia, a gente não tem esse quadro, até porque a gente utiliza laminotecas similares a essas que vocês estão vendo na foto, né? Bandejas bastante estreitas, onde só dá para colocar mesmo uma lâmina, e a gente procura então por materiais que sejam mais adequados a essa guarda, como por exemplo a utilização de bandejas de alumínio, que são muito leves e muito resistentes, duram bastante tempo, não sofrem nenhum tipo de deformação, né? Guardadas dentro de armários de madeira, que são, digamos, para o corpo do armário, é o melhor material que existe, embora não seja o melhor material para o caso das bandejas, né? No caso do corpo, por conta de questões de preço, facilidade de confecção e afins. Mas dentro desses armários é preferencial que a gente utilize bandejas de alumínio, embora, claro, nem sempre o ideal seja o que pode ser feito. E a gente tem no laboratório de micropaleontologia algumas laminotecas que têm também bandejas de madeira, né? Quanto ao plástico, é um material que a gente evita exatamente por esse problema da deformação, que é muito sério. Em alguns casos específicos, é autorizado a guarda desse material em caixas para lâminas de vidro, né? Especialmente no caso de lâminas palinológicas que estão sendo trabalhadas, né? Quando uma lâmina, assim que é concluído o serviço, o trabalho do pesquisador em cima dessas lâminas, elas são automaticamente transferidas para laminotecas convencionais, exatamente para que a gente tenha todo o material guardado em um espaço só, né? Essas lâminas são muito boas para lâminas palinológicas, mas não são boas para materiais mineralizados. Aqui então vocês estão vendo uma imagem da laminoteca do laboratório. Ela foi recém-organizada, né? A gente tem aqui quatro grupos de coleções distintas do acervo. Aqui a gente tem a coleção CP, fica dentro desse armário, dentro dessa laminoteca. Nessas duas laminotecas ficam as lâminas MP da coleção residual, geral residual. Nessas quatro laminotecas ficam as coleções especiais. E nessas três laminotecas aqui fica parte da coleção didática que é composta por lâminas. A coleção didática é uma coleção mista, ela tem lâminas, mas ela também tem amostras de macrofósseis, e a parte de microfósseis guardada em lâminas fica aqui junto das outras laminotecas dessas outras coleções. Todo esse gerenciamento só é possível porque a gente utiliza uma série de programas de gerenciamento. No caso do laboratório de micropaleontologia, infelizmente a gente ainda está um pouco para trás, e no momento a gente está se valendo
de softwares da suite Office para poder realizar essa curadoria. Então, Excel, Word, eventualmente um Access, esses são os softwares com os quais a gente está trabalhando, devido à fácil utilização, baixo custo para gerenciamento local de coleções científicas. No caso do laboratório de micropaleontologia, funciona bem por causa do tamanho da coleção que a gente tem, que não é ainda uma coleção muito grande. Mas para museus maiores, é importante se valer de outras formas de fazer essa curadoria. Um dos objetivos desse ciclo de palestras é exatamente a gente conhecer melhor algumas ferramentas que foram desenvolvidas para fazer curadoria direto da internet, por exemplo, como a plataforma Lund ou a plataforma Tainacan, que foi desenvolvida inclusive na própria UNB. Nós vamos ter eventos ao longo do WCGB, nós vamos ter algumas palestras para falar a respeito desses dois tipos de plataforma de gerenciamento de coleções. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e abro agora o espaço para perguntas.